Primeiro de tudo, essa questão do ouro é importante. O ouro tá batendo recorde atrás de recorde, subiu muito. É o momento de se proteger? Como tá a sua carteira de investimentos agora? Já quero aproveitar para avisar que eu não vou fugir de polêmicas. Cara, R$ 1.000, você monta uma carteirinha com fundo imobiliário, com ações, com ETFs, com cripto, com ouro. Já quero aproveitar para avisar que eu não vou fugir de polêmicas. O nosso tema aqui vai ser geopolítica e o papel dos Estados Unidos, principalmente do dólar, né, na economia global, enfim. E antes de questionar a hegemonia dos Estados Unidos, que acho que é esse o grande ponto aqui, eu queria dar um passo para trás e te perguntar de onde vem essa hegemonia, né? O que tornou os Estados Unidos o que eles são hoje? Tá, primeiro de tudo, eu não acredito pra de trás para frente da sua pergunta, eu não acredito hoje, no fim da hegemonia americana da forma que falam. Do tipo, você abre alguns blogs, o fim da hegemonia americana, estamos assistindo, em tempo real a queda do mercado americano, em 5 anos a China vai dominar o mundo. Podemos falar sobre dominação chinesa do mundo, até porque eu cresci com outra sombra de dominação. Então, para que a gente entenda, para não voltar lá no tempo de 5.000 anos, vamos pegar uma era mais recente de como os Estados Unidos acabaram virando a referência mundial, por exemplo, em termos de moeda e dominância econômica. Quando a gente pega ali Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Primeira Guerra acontecer, os países ainda tinham um pedaço das suas moedas lastreadas em ouro. Então, era meio que uma mentira, mas todo mundo acreditava. Você chegava num país, ele tinha sua moeda e aquilo estava lastreado em ouro. E todo mundo acreditava naquele show que acontecia. Era meio uma coisa que funcionava. Estados Unidos também. Com a Primeira Guerra Mundial, crise de 29 e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa teve que gastar muito. Então, Alemanha, Inglaterra, França, eles não conseguiam mais lastrear a moeda em ouro, começaram a imprimir dinheiro. E aquilo foi perdendo o controle, gerando inflação, ninguém mais confiava. Quer dizer, se eu fosse comprar de você, eu ia aceitar a sua moeda? Não, porque você poderia imprimir moeda pra cacete, me dar, ela não ia valer nada. Começou a ter uma desconfiança de um país com o outro, e era necessário estabelecer um novo formato de economia que não fosse aquele, porque os países não estavam conseguindo se desenvolver. Então, aquele cenário estava funcionando, mas seria impossível de continuar. Em 44, fizeram uma conferência, depois a turma pode pesquisar, vale a pena, Bretton Woods, e foi decidido que os Estados Unidos teriam um papel de guardar ouro suficiente para lastrear o dólar, e em troca disso, você é os Estados Unidos, você vai cuidar da sua moeda, vai ter ouro, vai cuidar bonitinho do dólar. Em troca disso, nós, os outros países, vamos utilizar o dólar como moeda, confiando que você está guardando o ouro. Olha lá, deixa lá no Fornox, deixa lá em qualquer lugar, você tem que deixar o ouro lá. E aí a gente vai utilizar como forma de trocar e vai balizar e ter como referência de preços internacionais o dólar. Tanto que até hoje você vai fazer uma compra de petróleo, de café, de soja, é cotado em quê? Não é cotado em ouro, não é cotado em cripto, não é cotado em yuan, em euro. Até você pode até achar um pouco de algumas referências em euro, mas a cotação mesmo é em quê? Em dólar. A questão da queda da hegemonia, na minha opinião, tem muito menos a ver com se tá bom ou não para a gente usar, mas com o surgimento de outros países que estão tentando tomar o lugar dos Estados Unidos. A questão é se você vai confiar, não vai confiar. Então, para responder a sua pergunta, como começou a hegemonia americana, foi no final da Segunda Guerra, como uma forma de reorganizar o comércio mundial, e realmente ficou muito bom para os Estados Unidos. Todo mundo fala que foi bom só para os Estados Unidos, mas não é bem assim, porque o mundo se desenvolveu muito, milhões de pessoas saíram da pobreza, o comércio aconteceu, uma série de vantagens para todo mundo. Óbvio que ficou melhor para a banca, mas Sim. também ficou bom para todo mundo. Agora, senhora, você deu uma ênfase grande, né, na questão monetária, né. Vamos lá, saiu o padrão ouro, aí foi para um padrão
ouro, dólar, Dólar. depois virou um Aham. padrão dólar. A gente já está aí andando década de 70, Uhum. década de 80. De lá para cá surge, né, eles falam dos contestadores, né? Então surge o euro, né, como uma moeda de um bloco bem grande, e a moeda chinesa, né? Então, acho que assim, além da questão monetária, de estabilidade e tal, tem uma questão do poder da economia que está por trás dessa moeda, né? Então, você, quando você fala, olha, não acredito na perda de hegemonia dos Estados Unidos, tem um pouco a ver com relação ao tamanho, pujança, dinamismo da economia americana? Tem. É óbvio que é importante a gente colocar que nesse período, os Estados Unidos também teve uma dominância militar muito grande, então acontece um problema, "ops, deixa eu mandar aqui 2 porta-aviões para a região". Isso faz muita diferença, apesar das pessoas não perceberem, né. A grande questão é que de uns anos para cá, a China cresceu muito, financiada também em parte pelos americanos, porque a China virou uma grande fábrica do mundo e é muito importante que a gente fale do Japão também aqui. No passado, a minha geração ouviu muito falar do Japão, senão eu vou falando e a gente esquece desse ponto. Mas agora, atualmente, outros países estão se levantando, o movimento começou no início dos anos 2000, e tentando tirar essa hegemonia. Só que, na minha opinião, eles utilizam a fala de que o problema é a moeda americana, é o capitalismo, mas não é isso, é que eles querem ter essa dominância. Então, quando a China fala: "Olha, vamos substituir o dólar aqui, de repente, por uma cesta de moedas, ou eu posso me sacrificar e vocês podem usar até a minha moeda". Não tem um bem maior. Violência. Não tem um bem maior. Isso aí é óbvio que eles querem também ter essa hegemonia que vem sendo americana. E um dos grandes trunfos dos Estados Unidos atualmente é justamente isso, todo mundo quer ir para lá trabalhar, mão de obra, né, enfim. E aí, quando a gente fala em tentar barrar a imigração, a gente fala em desacelerar um pouco isso, né, diminuir um pouco esse ritmo. Qual que é a sua visão dessa medida? Bom, eu sou totalmente favorável às migrações no mundo, tá? Elas sempre foram saudáveis. O problema é a qualidade do imigrante que você atrai. Por exemplo, a maior parte dos brasileiros que vão aos Estados Unidos, a gente vê até os ilegais, você vê que o cara tá indo trabalhar. Ele tá indo porque ele fala: "Pô, eu vou fazer minha vida lá. Eu vou começar minha vida, vou trabalhar, quero ganhar dinheiro". Não é esse o problema da imigração. O problema da imigração é como os imigrantes ilegais, por exemplo, que é aquele projeto do Elon Musk, o Dodge, né. Ele tá mostrando que os lugares estavam gastando valores absurdos. Hoje eu estava vendo que em 4 anos a cidade de Nova York gastou 6,9 bilhões de dólares com imigração ilegal, botando em bons hotéis, pagando transporte, pagando saúde. Então o que eu acho que está acontecendo nos Estados Unidos é um retorno ao imigrante trabalhador. "Ah, então você acha que o cara quer ser explorado?". Eu não vou discutir isso, ele está indo por vontade própria. Eu não vou discutir isso. O cara que tá indo pra lá trabalhar porque quer fazer a vida, ele tá indo por vontade própria. E se você começa a receber imigrantes e ter um custo enorme, aquela questão que eu falei que é importante de ter imigrantes e ter dinheiro começa a não fazer sentido. Porque você quer o imigrante para que ele ajude a força de trabalho, não para que ele dê uma despesa. Porra, não faz sentido. Vamos falar de BRICS então, antes de entrar em Bitcoin, porque acho que a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né. Então como é que fica, assim, né, essas outras tentativas de mexer aí, né, nesse quebra-cabeça da hegemonia? Bom, o essa questão dos BRICS não surgiu para ser um bloco de contraponto aos Estados Unidos. Ela surgiu como uma discussão no início dos anos 2000, foi um economista do Goldman Sachs que criou o BRIC, que era uma teoria, era uma notícia, como se fosse um estudo de que alguns países, nos próximos anos, ali do início dos anos 2000 para frente, seriam mais relevantes no planeta e iriam aparecer economicamente, alguns países emergentes. E aí surgiu o BRIC, que era Brasil, Rússia, Índia e China. E isso foi se desenvolvendo. Os países começaram a se falar: "Olha, estão falando aqui da gente, tá legal, vamos conversar". Fizeram uma conferência, depois em 2009 ou 10 foi incluído a África do Sul, para quem não sabe é o S dos BRICS, que é South Africa, que aliás está numa crise absurda, 60% de desemprego dos jovens, sem jovem trabalhando você não vai desenvolver o país. Mas então ali em 2009, 10 entrou a África do Sul.
esses países começaram a se falar mais, tem grandes inimigos ocultos ou não dos Estados Unidos, que é Rússia e China, e eles começaram a levantar essa bola de que, e se a gente parasse de usar o dólar e começasse a usar ou criar uma própria moeda? É uma forma de enfraquecer os Estados Unidos. Tiveram essas discussões quando teve a invasão da Rússia à Ucrânia. Os americanos cortaram a conexão, na verdade o mundo, né, o mundo livre, a Europa também, a conexão da Rússia com o sistema SWIFT, que para quem não sabe é o grande sistema que liga os bancos, o funcionamento, então a Rússia ficou sem conexão com o sistema mundial bancário, ela teve mais interesse ainda tanto em usar Bitcoin quanto usar outras moedas, porque ela precisava negociar, e essa discussão aumentou. O Brasil, quando o Lula foi eleito, acabou sendo mais um país tentando contrapor os Estados Unidos, então agora você tem ali Rússia, China e Brasil e África do Sul muito fortes contra os Estados Unidos, então é um interesse maior ainda. E agora, recentemente, nós vemos mais alguns países entrando nos BRICS, então agora os BRICS eles estão estendidos e tem mais inimigos ainda dos Estados Unidos, tem amigos ainda, mas tem inimigos. Você teve Egito, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Etiópia. Irã um grande inimigo dos americanos, Arábia Saudita nem tanto, porque sempre foi aliado na questão do petróleo, e até acaba sendo um amigo que dialoga com Israel, a Arábia Saudita ainda. Quer dizer, você tem hoje grandes inimigos dos Estados Unidos tentando bolar uma forma de acabar com a hegemonia. E não coincidentemente, todo esse grupo que você citou, que tem uma relação forte com a Rússia, de um jeito ou de outro, ou que estão próximos da Rússia, também passaram a comprar muito mais ouro, né? E aí a gente começa a entrar nessa outra conversa, né? Até então a gente estava falando de moedas ligadas a países, mas muitos desses países estão comprando ouro, fazendo reservas que não são em dólar, mas também não são em outras moedas. E aí a gente entra também no ouro digital, né? O Bitcoin. Você acha que tem alguma possibilidade do dólar, da hegemonia do dólar ser substituída ou pelo ouro de novo, de alguma maneira, ou pelo Bitcoin, que seria essa tese, né, do ouro digital, escassez, etc? Tá, primeiro de tudo, essa questão do ouro é importante. O ouro tá batendo recorde atrás de recorde, subiu muito nos últimos anos, o que seria um contrassenso, porque o juro tá elevado. O ouro normalmente ele se valoriza quando o juro tá baixo, não quando o juro tá elevado. Não faz sentido você comprar ouro que vai ficar ali parado, não te rende nada, se o juro tá elevado. Quer dizer, pô, eu consigo investir hoje nos Estados Unidos, em títulos do governo ou títulos de boas empresas, ganhando 6% em dólar. Caralho, qual o sentido de eu comprar ouro que eu não ganho nada? Então, no momento, era pro ouro estar em queda. E Será que não tem uma subir. percepção de É incerteza? exatamente isso. Mas, com essa história toda do que vai acontecer no mundo, quando a briga começa a acontecer e o dinheiro passa a não valer tanto, ou as pessoas desconfiam, opa, acho que os Estados Unidos estão imprimindo muito dinheiro. Quanto vale, então, o dinheiro que está circulando? Não sei. Então, eu preciso de algo que tenha um valor real. Mas, na minha cabeça, parte dessa paz que o Trump está querendo fazer na guerra da Ucrânia também é porque é melhor você deixar a Rússia com a China ou você tentar trazer ela para o Ocidente de alguma forma? Porque o Putin está ali hoje, quem vai estar amanhã? É difícil você falar. Então, você quer que ele esteja de um lado ou do outro? A Índia, você quer que esteja mais próxima da China ou da gente? O Oriente Médio, abandona o Oriente Médio agora? Ou você tenta trazer de volta o Oriente Médio, Arábia Saudita, Israel, Egito? E a Europa nessa história? Já vamos voltar na currency aqui, mas Eu já nem falar do Bitcoin, mas e a Europa? Vamos falar, você trazer a Rússia para o Ocidente, mas entre a Rússia e os Estados Unidos tem a Europa, né? Tem a Europa, que durante muitos anos ignorou a questão dos armamentos, da própria segurança. Então os europeus falaram, deixa a segurança com os americanos, os caras têm porta-avião, estão gastando 1 trilhão por ano em exército, aqui vamos investir na população, vamos gastar dinheiro, vamos trazer imigrante pra cacete, ficar bancando os caras aqui sem trabalhar, sem fazer nada, que é um grande problema da Europa, e eles não entenderam que você tem que investir na sua segurança, burocracia e impostos acaba com qualquer lugar, receber pessoas para ter um custo e não para gerarem trabalho e receita é um tiro no pé,
E acabar com energia e depender dos outros em termos de energia também é uma loucura. Em 2018, teve uma conferência e o Trump falou para a Alemanha: vocês estão muito dependentes da energia russa. Todo mundo ficou rindo. Veio a guerra, o que aconteceu? Os preços pararam. Na Alemanha, a energia está muito mais cara, você perde a competitividade. Então, hoje a Europa é um continente com uma série de problemas e, para piorar, vem um maior: o receio de que a Rússia possa continuar invadindo alguns países e eles não têm muito como se defender. Ah, mas tem países na Europa que têm armas nucleares, tipo a França, a Inglaterra, e outros países, que nem a Alemanha, a Holanda, tem outros países que têm armas nucleares, 2 americanos lá, que eles não têm, mas têm. Então, pô, não vão invadir o país que tem uma arma americana. Mas a Europa tem um medo muito grande de uma invasão russa, mas, na minha opinião, a Rússia é um problema, mas é um problema muito menor do que o que a própria União Europeia faz internamente, como a Angela Merkel, que fechou uma porrada de usina nuclear, e agora você depende do gás russo. Quer dizer, olha que loucura. Os europeus, direto ou indiretamente, durante os anos da guerra com a Rússia, continuaram comprando energia russa. Então, de um lado, eles ficavam mandando dinheiro para a Ucrânia, ó, se defende aí. E do outro, pô, Rússia, manda aí o gás, manda o gás, toma o dinheiro. É uma loucura isso. É uma loucura. É como se vocês dois ficassem brigando, aí eu te defendo, mas ao mesmo tempo eu tô te dando bilhões de dólares todos os meses. Não faz nenhum sentido. Então concordamos aqui que Estados Unidos é um ambiente mais favorável aos negócios, né, em comparação com outros ambientes, mas em comparação com o descentralizado, né, o Bitcoin, as finanças descentralizadas no geral, tem potencial de acelerar essa perda de hegemonia do dólar? Eu acho que tem potencial, porque, por exemplo, se os americanos vão fazer uma reserva estratégica de Bitcoin, outros países podem fazer. Legal. Mas se todo mundo começar a fazer, você não precisa do dólar. Então os americanos têm que tomar cuidado para não incentivar algo que vai destruir a própria economia. Mas eu não acho que a hegemonia americana esteja vinculada só à questão da utilização do dólar. É óbvio que isso ajuda demais. Mas todos os outros componentes que eu disse, de uma vida um pouco melhor, do empreendedorismo, de atração de talentos, tudo isso eu também acho que faz uma diferença absurda. Não é possível que as pessoas não achem isso. Que um lugar, e aí tanto faz se for os Estados Unidos, ou El Salvador, ou o Brasil, um lugar que atrai talentos e dinheiro, não tem uma chance maior de dar certo do que outros países que não atraem talento e dinheiro? É só o dólar em si? Eu acho que não. Ajuda muito, ajuda, mas não é só isso, não é só isso. Então eu acho que o Bitcoin, no momento, ele está sendo muito discutido. Já foi uma coisa muito marginalizada. Quando eu comecei a investir no Bitcoin em 2016, 2017, todo mundo que investiu ia nas convenções, a galera se encontrava, todo mundo tinha medo de comprar cripto, porque às vezes você fazia um DOC, na época era DOC, para tua conta do banco, Itaú, Banco do Brasil, qualquer banco, e o banco fechava a sua conta. Então, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, os bancões, eles fechavam as contas. Eles falavam: não, você está movimentando aqui para a corretora de cripto. As contas das corretoras de cripto, pesquise aí. 2016, 17, até 18, 19. As corretoras não conseguiam conta em banco comum, porque os caras fechavam. Hoje, você entra no aplicativo dos bancos, cara, compre Bitcoin, BlackRock com mega ETF. Então, você saiu de algo marginalizado para algo cool. E caso os bilionários do mundo ou milionários queiram comprar Bitcoin, não tem para todo mundo. Então, quando você pega lá o número de milionários do mundo, milionários dos Estados Unidos, se cada um quiser um Bitcoin disponível, já não tem. Quer dizer, é um negócio que toda hora que causa uma procura grande, ele dá essas estilingadas, né? E os países estão perdendo essa censura, vamos dizer assim, do Bitcoin. A gente até já começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Investimentos, então, né? A gente falou muito de muitos cenários,
E aí, assim, a pergunta era se, na sua visão, faz sentido se proteger da possibilidade da perda de hegemonia do dólar nos investimentos, mas eu acho que a gente pode falar de cenário de maneira geral, né? Então, toda essa situação geopolítica, muitos países correndo para ouro, muitas pessoas também correndo para ouro para se proteger. Você falou da disparada do ouro. É o momento de se proteger? Como está a sua carteira de investimentos agora? Baita questão. Eu acho que o momento de se proteger é sempre. E eu não gosto de ter uma classe de ativo. Eu tenho vários amigos assim. Eu ando em bolhas e eu gosto, me divirto, converso com a galera. Tem a bolha de cripto. O cara só vai ter cripto. Porque o sistema vai acabar, o mercado vai acabar, o mundo vai acabar, e aí só vai sobrar cripto. Tem a turma do ETF agora. Tem uma turma bizarra de ETF, que você tem que investir só em ETF. Quem não investe em ETF é tipo, cara, não sabe nada. Eu acho o seguinte, cara, depende do teu perfil. Não dá pra pegar um jovem de 19 anos de idade e querer que ele invista como um cara de quase 50, que é a minha realidade, ou uma pessoa de 80 anos. Então depende muito de para que você quer, o que você pensa, que nível de conhecimento você tem. Então, ETFs são excepcionais para quem quer começar a investir. É fácil de investir. Você pode abre uma conta na Nomad, no dia, Ótima ideia. não, no dia você consegue comprar lá 5 ETFs, investir na bolsa americana, investir no ouro, investir no Bitcoin. Pô, você já está diversificando. Agora, eu gosto também de fundos imobiliários, que tem também na Nomad, os REITs lá. Você pode investir em fundo imobiliário americano. Você pode investir em fundo imobiliário que investe só fora dos Estados Unidos. Você tem lá. Você pode investir em fundo de fundo imobiliário, em ETF de fundo imobiliário. O cara que só é viciado em ETF, não, só investe em ETF. Tá bom, você tem fundo imobiliário, você tem ETF de fundo imobiliário americano. Então, a beleza hoje é que cada pessoa tem que investir de uma forma, infelizmente. Queria eu te dar uma fórmula do sucesso, mas também não é nada muito complexo de investir. Você consegue hoje investir em vários tipos de ativos, e aí você vai montando a tua carteirinha, aprendendo. Acho que a beleza é essa, principalmente porque vamos pegar Brasil há 15 anos. Se você entrasse numa agência bancária e dissesse, eu tenho aqui R$ 1.000, quero diversificar minha carteira e investir no exterior. O gerente ia chamar o segurança e falar, tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Você tem R$ 1.000, isso não é nada. Sai daqui, cara. Como funciona hoje? Tenho R$ 1.000. Porra. Cara, R$ 1.000, você monta uma carteirinha com fundo imobiliário, com ações, com ETFs, com cripto, com ouro. Já recebe dividendo no mês seguinte, já se expõe ao dólar, já tem dinheiro no exterior. Ou seja, nos últimos 10 anos, e aí a Nomad ajudou nesse processo a gente pode falar de diversificação, de democratização dos investimentos. Nos últimos 10 anos, principalmente os últimos 5, cara, na palma da sua mão você resolve a sua vida de investidor. Não era assim, não pensem que era assim. Não era assim.